Última rodada da Copa do Nordeste tá batendo a porta, hein? O CSA praticamente só depende de si, né? Na verdade, só depende de si para se classificar. Apenas uma derrota e uma combinação de resultados tira o CSA da próxima fase, mas a gente precisa também tentar garantir ali uma vaguinha na primeira ou na segunda colocação para tentar pegar o mando de campo nas quartas de final e continuar disputando bem essa competição. Vamos trazer todas as informações aqui para vocês nesse vídeo. Já agradeço a presença de todo mundo. Dá o like nesse vídeo aqui para fortalecer, se inscreve no Diário de Azulino. Na descrição tem também o link para todas as nossas redes sociais, perfis e canais para você dar uma forcinha pra gente também, né? Então dá uma força pra gente, segue a gente lá em todas as plataformas. Beleza, meus amigos? Então, galera, vamos lá. Bahia é o primeiro colocado com 13 pontos. Na quarta-feira perdeu a partida atrasada para a equipe do Confiança, com o time lá sub-20 da equipe do Bahia. E essa vitória do Confiança coloca o Confiança na terceira colocação com 10 pontos. Mesma pontuação do CSA e o Ceará. Então tá, Bahia 13, CSA 10, saldo 6, Confiança 10, saldo 3, Ceará 10, saldo 2. E aí o Náutico fora da zona de classificação, 8 pontos, saldo menos 2. E o América 7 pontos, saldo menos 4. Esses são os times que ainda têm chance de se classificar. O Bahia já está classificado. O Náutico precisa vencer do próprio Bahia e torcer para que CSA, Confiança ou Ceará, um deles perca o jogo ou, de acordo com o empate de cada um deles, tirar o saldo, que o Náutico é menos 2. Então tá 4 de diferença da equipe do Ceará, precisa que o Ceará empate e o Náutico ganhe de 4-0 do Bahia, né? Então tem essa probabilidade. E o América precisa ganhar e tirar um saldo de menos 4. Por exemplo, América contra o CSA, para ultrapassar o CSA precisa ganhar de 6-0 da equipe do CSA, certo? Ou então torcer por tropeços aí do Confiança e do Ceará e tirar um saldo monstruoso. Então é muito difícil que o time do América consiga essa classificação. Inclusive algumas pessoas estão até citando a possibilidade do América ir com a equipe reserva, uma equipe modificada para poupar seus principais jogadores para a Série D, que é onde eles estão disputando aí seu principal objetivo. Mas aí temos exatamente essa questão onde o time do CSA busca essa classificação. Então, assim, um empate praticamente classifica a equipe do CSA, certo? Uma derrota pode fazer com que o Náutico passe a gente, Confiança e Ceará também, a gente ficaria de fora. Mas a gente empatando praticamente está classificado, porque é difícil que o Náutico tire 8 gols de vantagem do time do CSA, na verdade 9, porque fazendo 8-0 o Náutico, ele vai para 12 gols marcados e o CSA tem 13, então o CSA ainda ficaria à frente, se empatar e o Náutico ganhar de 8-0, o Náutico precisa ganhar 9-0 para poder passar o CSA, né, se o CSA empatar o seu jogo, mas então um empate praticamente garante. O que é que a gente pensa também exatamente sobre a classificação? Ficar em primeiro ou em segundo garante o mando de campo no mata-mata, na quarta de final do campeonato, né? Então, assim, o time do CSA passando em terceiro joga fora de casa, ou em quarto também no mata-mata, nas quartas de final. Ficando em primeiro ou em segundo joga no trapichão. E a gente sabe da força do CSA aqui no trapichão, então é essencial que a gente garanta esse mando de campo. Mas olhando para o outro grupo, os primeiros dois colocados são Vitória, primeiro, e Sport, ou seja, o quarto colocado enfrenta o Vitória, terceiro colocado enfrenta o Sport, ambos fora de casa. Dentro de casa, o primeiro colocado do grupo vai enfrentar o Fortaleza. Olha só que indigesto, né? Então, se ficar em primeiro colocado, enfrenta o Fortaleza. E em segundo colocado, enfrenta o Ferroviário em casa. Então, assim, mesmo com a má fase da equipe do Fortaleza, é melhor enfrentar o Ferroviário do que o Fortaleza. O Fortaleza é um time mais completo, mais forte, tem mais poder de investimento, pode buscar reforços aí no mercado, vai melhorar no Campeonato Brasileiro, eu acredito, né? Porque o Fortaleza tem esse histórico de ir engrenando ao longo do campeonato, né? Então, é melhor ficar em segundo do que em primeiro, incrivelmente, né? Pensando nas quartas de final. Claro que pensando numa fase seguinte ali, acho que tipo a gente enfrenta o time do outro grupo nessa quartas de final. Aí na semifinal o cruzamento vai ser, por exemplo, porra, aí eu não tô lembrado. Acho que é tipo o segundo contra o terceiro, aí de cada um dos grupos e depois eles se enfrentam ali. Então
seria a CSA, por exemplo, CSA e Ferroviário, o Confiança com o Sport. Aí depois faria esse duelo entre eles, os vencedores dessas dois confrontos. Eu não sei agora exatamente o regulamento, a gente pode atualizar isso depois, beleza? Mas, enfim, pensando nas quartas de final, a melhor posição é o segundo lugar. E assim, cara, pela derrota do Bahia, um empate do Bahia contra o Náutico garante o Bahia na primeira posição. Certo? Uma derrota do Bahia e o CSA ganhando, tipo 1-0 para o Náutico, o Bahia perdendo de 1-0, o CSA ganhando de 1-0, ficam empatados em tudo. Vai para cada um vai para 13 pontos, 4 vitórias, saldo 7, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. No caso de 1-0 para o CSA e 1-0 para o Bahia, tá? Então, isso daí faria o CSA ficar na primeira colocação. Não, aí eu não sei também qual é o outro critério de desempate, acho que é número de cartões, não sei como tá também, né, em relação aos cartões. Mas aí, por exemplo, um 2-0 para o CSA e o Bahia perdendo de 1-0, o CSA passaria o Bahia. Bahia perdendo de 2-1 e o CSA ganhando de 1-0, Bahia em primeiro, o CSA em segundo, né? Mas, enfim, velho, essa a matemática louca aí dessa Copa do Nordeste, que coloca o primeiro colocado, que em tese é o melhor time do grupo, vai jogar contra o pior classificado do outro grupo, pega de cara o Fortaleza, né? Que, como eu falei, mesmo em má fase, gente, é o Fortaleza, certo? Então, é complicado esse cruzamento, né? O melhor adversário seria, nesse caso, o Ferroviário, porque jogaria em Maceió, né? Jogaria em casa contra um adversário da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem que respeitar também, né? Não pode menosprezar, mas seria um adversário mais viável de a gente duelar com possibilidade de passar de fase, tá? Então tem todo esse ponto aí em relação ao mata-mata. Mas o importante é que o CSA consiga pelo menos esse mando de campo, certo? Então, seria bastante indigesto, claro, pegar o Fortaleza, mas eu quero passar de fase em primeiro ou em segundo, certo? De preferência em segundo. Mas aí a gente vai ver também, não depende só do CSA, depende dos outros times também. Vamos torcer para que o Bahia entre em campo aí com a equipe que consiga pelo menos um pontinho ali com o Náutico, né? Para não ficar feio para a equipe do Bahia, como se estivesse abrindo o jogo, né? Como aconteceu nessa última partida, entrou com um time quase sub-20 contra o Confiança, perdeu de 2-0, sem fazer força nenhuma, né? Claro que o sub-20 quis jogar, mas, pô, você tá um sub-20 contra um profissional, sabe? Então, é feio quando você abre o jogo dessa forma. Torço para que o Bahia jogue contra o Náutico para ganhar mesmo, né? Vai jogar dentro de casa e espero que o time jogue para ganhar. Pelo menos empata aí, Bahia, pra gente ganhar e ficar em segundo. Mas enfim, vamos fazer a nossa parte. Nossa parte a gente precisa fazer, porque se a gente pensar em empatar esse jogo, pra não ultrapassar o Bahia no caso, não, vamos empatar que a gente garanta a segunda posição. Se o Confiança ganhar, passa da gente. Se o Ceará ganhar, passa da gente. E a gente, ao invés de jogar em casa, jogaria fora. Então é melhor a gente fazer a nossa parte pensando em se classificar em primeiro ou em segundo do que a gente tentar essa combinação de resultados que é muito perigosa, certo? Então, pensando no CSA, a gente precisa ganhar esse jogo. Tiveram caravanas, né? Tiveram pessoas que já saíram daqui de Maceió, já estão lá em Natal para acompanhar essa partida. Amanhã vai uma galera também, né? Então, boa viagem para todos, cuidado, né? Juízo também e tragam essa classificação pra gente, em primeiro ou em segundo, tá? Tragam a vitória. Precisamos desses pontos aí. Mas, enfim, pessoal, escalação aí da equipe do CSA, os reforços, se já estiverem regularizados, eles já podem jogar pela equipe do CSA, né? Vamos colocar aqui o bid para ver quem já foi anunciado aí pela equipe do CSA, porque a gente teve o Luciano Naninho anunciado, o Matias Cavaleri anunciado e o lateral Diogo Batista, né? Então o time do CSA já teve essas novidades aí anunciadas, mas precisam sair no bid até hoje, que hoje inclusive é o último dia para incluir jogadores na Copa do Nordeste, tá? Então, se passou de hoje, não joga mais, não consegue mais inscrever jogadores, é até hoje, tá certo? Conferindo aqui, na quarta-feira a gente teve a regularização do Luciano Naninho e do lateral direito Diogo Batista. E na quinta-feira o Cavaleri, Matias Cavaleri, também foi regularizado no bid, então esses três podem jogar pela equipe do CSA. Como vai ser escalada a equipe, eu não sei, né? Não tem rodada aí da Série C, só no outro final de semana, então não tem para poupar, né, jogador, então
tem o time inteiro aí pra se preparar. O Brian acho que segue fora, assim como o Felipe Albuquerque, então o Diogo Batista talvez possa ter a sua estreia nessa partida, não sei como ele tá fisicamente, mas talvez ele tenha a estreia, não sei se titular, mas pode entrar durante o jogo. E também, quem mais? A volta do Betão, zagueiro, né? E aí a gente tem os outros jogadores que estão regularizados aí, podem pintar na equipe do CSA ao longo do jogo, beleza? No mais é isso, pessoal. Amanhã a gente se fala mais uma vez para falar sobre esse jogo, na expectativa que o CSA faça aí uma grande partida. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Sexta-feira, sextou. Valeu a todos pela presença. Não se esquece do like, da sua inscrição. E até amanhã, meus queridos. Valeu, galera. Até a próxima.